Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Observa aqui uma relação importante entre o seno, o cosseno e a tangente. Pessoal, toda vez que tivermos um triângulo retângulo, pegarmos um dos ângulos, por exemplo, agudo, o lado oposto ao ângulo reto é a chamada hipotenusa, e os outros dois lados são os catetos. Por definição, o seno é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a sua hipotenusa. Já o cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a sua hipotenusa. E a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente a esse ângulo. Então, nós temos essas relações. Aqui tem outras informações, outras relações importantes. E uma delas é que a tangente é a razão entre o seno e o cosseno. Toda vez que fizermos o seno dividido pelo cosseno, dá tangente. E uma outra relação muito importante, conhecida como relação fundamental da trigonometria, que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, isso é sempre igual a 1. Essa relação ela serve para quê? Se eu tiver o seno, eu posso achar o cosseno. E se eu tiver o cosseno, eu posso achar o seno. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso é sempre igual a 1. Tá ok? Não esquece, é a chamada relação fundamental da trigonometria. Relação fundamental da trigonometria. Agora a gente vai à nossa questão, que diz assim: num triângulo retângulo, temos que tangente vale 3. Então, eu tenho aqui, ó, tangente vale 3. Se um dos ângulos, se x é um dos ângulos agudos, qual o valor do cosseno? Olha o que é que nós vamos ter aqui. Eu vou chegar aqui e vou usar primeiro a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Beleza? E também que a tangente de x é a razão entre o seno de x e o cosseno de x. Como a tangente de x é 3, 3 é igual a seno de x sobre o cosseno de x. Aí eu chego fazendo meio pelos extremos, que o seno de x é 3 vezes o cosseno de x. Tá legal? Cheguei a essa relação. Substituindo isso na relação fundamental da trigonometria, nós vamos ter o seguinte. No lugar de seno, eu vou ter 3 cosseno de x ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 3 ao quadrado vai ficar 9 cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 10 cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 10. Significa dizer que o cosseno de x é 1 sobre a raiz quadrada de 10. Mas podemos racionalizar. E o fator racionalizante aqui é raiz de 10. Por quê, Rui? Porque como é que a gente elimina uma raiz quadrada? Elevando ao quadrado. Então, se eu multiplicar a raiz de 10 por ela mesma, você vai desaparecer aí, né? Então, vai ficar raiz de 10 sobre 10. Esse é o cosseno do ângulo, ok?